Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui, examinando as escrituras do canal Advento de Alcha. Vamos dar continuidade ao estudo que nós havíamos iniciado no capítulo 4 do Evangelho de Al-Hanan, em que Alcha ele dialoga com a mulher samaritana. Na primeira parte, nós lemos do verso 19 ao verso 22, em que Alcha, ali, naquele diálogo com a mulher samaritana, ela faz alguns questionamentos. E hoje, nessa segunda parte, nós vamos dar sequência a partir do verso 23 ao verso 26. Então, desde já, eu gostaria de pedir ao irmão e à irmã que ainda não é inscrito no canal Advento de Áudio que possa se inscrever. E assim, após a sua inscrição, você ativando o sininho, você vai receber as notificações a respeito dos vídeos que aqui são publicados. Dado aqui esses avisos e crendo que você, meu irmão, minha irmã, irá se inscrever no nosso canal, louvado seja o Eterno por isso, vamos dar início na meditação que nós iremos fazer no dia de hoje. Então, assim, eu gostaria de convidar, desde já que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Al-Hanan, no capítulo número 4, onde nós vamos meditar aqui a partir do verso 23, como já falei, dando continuidade ao estudo que Alcha teve ali o diálogo com a mulher samaritana. Aqui, a partir do verso 23, aqui vai nos falar: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, aqui Ausch ele fala para aquela mulher samaritana, né, dando continuidade. Vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em duas condições. Ele coloca em espírito e em verdade. Não basta só você adorar o Pai em espírito. É preciso você também adorar o Pai em verdade. E esse é o propósito de Al-Shamash, ele revelar quem é a pessoa do Pai, né? Para que nós venhamos conhecê-lo e assim adorá-lo, não só em espírito, mas também em verdade. E Al ele continua no verso de número 24. Ele diz: E ao Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que ele reafirma a sua palavra. E ao Espírito, importa que os seus adoradores o adorem não só em espírito, mas também em verdade. Lembremos que o diálogo nessa parte do texto está, a mulher samaritana questiona em que lugar se deveria adorar. Se era no monte, conforme os samaritanos haviam falado, ou se em Al-Shalom, né, em Jerusalém, onde estava o templo, conforme os Ialdins, os judeus, diziam que deveria ser adorado o Eterno, o Pai. E Alcha ele vai dizer o quê? Que Al é espírito, né? Ou seja, o que que Alcha está querendo dizer? Que Al ele é onipresente. Traduzindo aqui a palavra para nós compreender. Que Al ele é onipresente, ou seja, ele preenche todos os espaços. Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, Al está presente através do seu Espírito, que nós chamamos de Espírito Santo. O Espírito de Al está em todo o universo, todo o espaço, ele é preenchido pelo Espírito Eterno. Não há local em que Yahweh ele não esteja presente através do seu Espírito. E nessa onipresença, Yahweh ele não está limitado a um determinado espaço, a um determinado local em que você, meu irmão, você, minha irmã, deva adorá-lo, deva cultuá-lo, como os Yaldins entendiam que deveria se adorar no templo, os samaritanos que deveria se adorar no monte. Não. Importa que você, Yahshua afirma, o adore o Pai em espírito, ou seja, crendo que ele é onipresente, não só onipresente, mas onipotente, ou seja, tem todo o poder, mas também onisciente, tem todo o conhecimento. Yahweh ele é onipresente, então é preciso que nós o conheçamos os atributos do Eterno, ou seja, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. Crendo e entendendo isso, nós poderemos compreender quem é Yahweh, né? O Eterno.
Então, para que nós venhamos ter uma adoração completa, uma adoração verdadeira, como Yahshua ele coloca aqui, a adoração deve estar nesse contexto de crer que o Eterno ele preenche todos os espaços na sua onipresença. Ele não é limitado, não é? Ele não pode ser compreendido com a mente humana, mas através do seu espírito que ele coloca no seu servo, coloca na igreja para que possa invocá-lo e adorá-lo na sua onipresença. Então, o verso 25, a mulher vai falar. Ela diz: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, ungido, né? Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, a mulher aqui ela fala, né? Que quando o Messias vier, é que eles poderão, no entendimento dela, compreender todas as coisas, né? Ou seja, existiam coisas que na ótica deles eram limitadas para eles compreender. Entre essas questões limitadas estava onde se deveria adorar, né? Existia uma espécie de empecilho, né? Eles não avançavam nessa questão por quê? Porque havia entendimentos divergentes, diferentes entre os samaritanos e os ialdins, os judeus. Em qual ambiente, em qual local, em qual região deveria se adorar o Eterno. E Yahweh ele vem para dizer que Yahweh ele é espírito, ele é onipresente, ele está em todos os cantos, todos os espaços. Ele preenche. Então você pode adorá-lo onde você está, desde que seja em espírito e em verdade. E é isso que ele diz. Verso 26 ele diz: Diz-lhe Yahshua, sou eu que falo contigo. Então, esse é o propósito de Yahshua, né? De anunciar todas as coisas referentes ao Pai, referentes ao plano da salvação, referentes ao reino do Eterno, ao reino que Yahshua irá tomar posse, irá reinar com os santos, com os salvos. Louvado seja o Eterno. Então, nós temos que compreender que o Eterno, apesar da nossa mente finita, mas naquilo que nos é revelado, podemos compreender, o Eterno ele é o Todo-Poderoso. O próprio Yahshua, eu gostaria de convidar os irmãos a agora irmos para o Evangelho de Mateus, Matitial, no capítulo de número 26. Aqui já no julgamento em que Yahshua ele passou, pelo esse julgamento injusto, mas ele teve que passar. Olha o que ele vai falar para aqueles que o acusavam. Naquele julgamento injusto. Então, vamos abrir aqui o Evangelho de Matitial, no capítulo de número 26, e acompanhar aqui essa leitura. Vamos ler a partir do verso de número 57, irmãos. Aqui, Yahshua, perante o Sinédrio, aqui vai nos falar. E os que prenderam Yahshua o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Yahshua, a fim de o condenarem à morte. Então aqui veja o propósito já daqueles líderes, né, judaicos, né? A intenção deles era condenar Yahshua à morte. Eles não queriam fazer assim uma espécie de justiça, né, no entendimento deles, mas sim executar Yahshua, a pessoa de Yahshua, porque Yahshua ele incomodava a liderança judaica, né? Aquilo que ele representava, aquilo que ele pregava, a mensagem que ele pregava com autoridade, não só com autoridade, mas com poder, a sua onisciência, ou seja, todos os atributos do Eterno, ele se cumpria em Yahshua, né? A sua onisciência, a sua onipotência. E Yahshua, ele incomodava a liderança judaica.
O verso 60 continua: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário do Eterno e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Yausha: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Essa pergunta do sumo sacerdote, né? A maior autoridade religiosa dentro da igreja judaica naquela época. Yausha, porém, guardou o silêncio. Então, Yausha que ele estava cumprindo, né, aquela parte da profecia que está lá no livro do profeta Isaías e Yeshayahu, em que lá diz que o cordeiro foi levado perante seus tosqueadores, né, e permaneceu mudo, permaneceu em silêncio, né? Vocês podem ler no capítulo 53 lá de Yeshayahu de Isaías. Então, repetido aqui: Yausha, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo eterno e ao vivo, que nos digas se tu és o ungido, o Cristo, o filho de Yahweh, o filho do eterno. Então ele fez essa pergunta, e nesse momento em que o sumo sacerdote, a maior autoridade da igreja judaica naquela época, faz esse questionamento, Yahushua ele não mantém o silêncio, né? Perceba que quando as testemunhas falsas se apresentavam para acusar Yahushua, ele guardava silêncio, ele permanecia sem silêncio. Mas quando a maior autoridade da igreja judaica se manifestou, questionou, né, se de fato ele era o filho do Eterno, o ungido, o prometido, Yahushua ele não guardou silêncio, pelo contrário, ele abriu a sua boca e falou. Olha o que ele disse no verso 64. Respondeu-lhe Yahushua: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então veja que Yahushua ele olha para o sumo sacerdote e diz, né? Tu disseste, ou seja, reafirmando aquilo que ele havia falado. Entretanto, ele fala: eu vos declaro que desde agora vereis, né? Ou seja, haverá esse momento em que o Filho do Homem assentada à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as luzes do céu. Então, eles irão contemplar Yahushua, não só assentado ao lado do Todo-Poderoso, à direita do Todo-Poderoso, que é o Eterno, que é Yahweh, o Pai, né? Mas também a volta de Yahushua Mashiach nas nuvens com poder e muita glória. Então, Yahushua, ele sempre viu o Pai como o Supremo, como o Altíssimo, como o Todo-Poderoso, como está aqui sendo relatado nas Escrituras. Então, o Pai, nós temos que ter esse entendimento que, de fato, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo, como diz lá o profeta Daniel. Ele é o Criador, o mantenedor da vida. Ele é que nos mantém, nos sustém. O plano da salvação, o Eterno executa através de Yahushua Mashiach, que é seu Filho. Então, nós temos que compreender quem é a pessoa do Pai. E Yahushua, ele nos ensina isso no seu ministério na palavra. Então, nós temos que ter esse entendimento. Por que é preciso compreender isso? Porque nós vivemos em um momento em que a igreja ela passou ali durante os séculos, já falei sobre isso em outros momentos, mas é bom tocar novamente no assunto, em que a partir do segundo, terceiro, quarto século, enfim, a igreja passou por um processo de apostasia. O apóstolo Paulo ele vai falar isso nas suas cartas, né? A igreja passaria por um processo de apostasia. E nessa apostasia, muitas coisas que não estão em acordo com as escrituras adentraram dentro da igreja e foram dogmatizadas. Ou seja, viraram dogmas. Entre elas, uma das principais, se não a principal, é o dogma trinitariano, né? Em que se crê que o Eterno é uma pessoa, é um Deus, aliás, dividido em 3 pessoas, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. E isso está dentro da igreja institucional. A igreja institucional ela exalta o dogma da Trindade
que não tem apoio nas Escrituras, por isso é denominado um dogma, e não só exalta, mas também cultua o dogma trinitariano dentro da igreja, e muitos outros ensinamentos, muitos outros dogmas, ramificações desse dogma, é baseado nesse conceito trinitariano, nesse conceito de trindade. Então, se você for fazer um estudo a fundo com relação a este assunto, você vai ver que esse credo, elaborado por Atanásio, ali por volta do século IV, ele se firmou dentro da igreja institucional, e aqueles que se opuseram a esse dogma, ali no início, eles foram perseguidos pela igreja institucional, assim como Yahshua está sendo perseguido aqui, pela igreja institucional judaica. Os remanescentes, a igreja remanescente do quarto, quinto século em diante, também foram perseguidos nesse contexto por causa dos dogmas que estavam entrando dentro da igreja, que não eram aceitos, né? Então foram através de imposições. Naquele momento a igreja ela tinha o poder do Estado na mão, o poder civil na mão, já que o Império Romano ele estava caindo. O Império Romano ele veio a cair por volta do século V, em 476 o Império Romano ele cai, o Império Ocidental, né, sua ramificação ocidental, ela cai. Então, quem assume o poder? A Igreja de Roma. Não só o poder religioso, mas também o poder político, o poder civil. E com esse poder na mão, ela mandava e desmandava. E aquele que era contrário aos dogmas que estavam sendo inseridos dentro da igreja, eles eram vistos como hereges e eram satanizados. Eram como se fossem pessoas satânicas e eram taxados pela igreja, rotulados pela igreja como pessoas satânicas e eram perseguidos. Muitos foram torturados, muitos perderam a sua vida por conta disso. Mas os dogmas avançou dentro da igreja institucional. E Yahshua, na sua onisciência, ele vê isso. Ele vê todos esses acontecimentos dentro da igreja institucional. E ele adverte a igreja remanescente. Por isso que ele diz para a mulher samaritana: a hora vem, já chegou, em que nem neste monte, nem em Alxalã adorareis o Pai. Vocês vão deixar de adorar o Pai. Isso aqui é um contexto profético. Por quê? Porque deixaria de se adorar o Pai como ele é revelado nas Escrituras, para se adorar o Pai através do dogma. E não é isso que as Escrituras nos ensinam. Quando Yahshua ele ensina a igreja a orar, olhe como é que ele ensina a igreja a orar. Se nós voltarmos aqui, estamos no Evangelho de Matitiel, vamos voltar para o capítulo de número 6. Estamos aqui no capítulo de número 26, vamos para o capítulo de número 6. Abra sua Bíblia aí no capítulo de número 6. A partir do verso de número 9. Olha como é que Yahshua ele ensina a igreja a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a oração do irmão e da irmã remanescente, ela deve ser dirigida ao Pai. Esse é a forma que Yahshua ensina a igreja a orar. A sua oração, a minha oração, deve ser dirigida diretamente ao Pai. É por isso que ele diz: não basta adorar o Pai, tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar não significa apenas louvar o nome do Eterno, não. O orar também é uma forma de adoração. Orar ao Pai em espírito e em verdade. Então, quando você deixa de orar ao Pai e atribui a sua oração a outro ser, a outro personagem, que não é o Pai, você está fora do contexto das Escrituras, você está fora do plano da salvação.
E aí há uma necessidade de você analisar os seus conceitos de crença, a sua própria fé, onde ela está fundamentada, se está nas Escrituras, conforme Ausch ensina, ou se está fundamentada em dogmas, em tradições que a igreja institucional ela tem ensinado. Eu estou falando aqui de um assunto, mas poderia abordar outros. Então, quando Ausch ele ensina a igreja a orar, a oração deve ser dirigida ao Pai. E ele continua, né? Santificado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. Qual o nome do Eterno? Nós vivemos um dilema dentro da igreja. Qual o nome do Eterno? Não se sabe o nome do Eterno na igreja institucional. O verdadeiro nome do Eterno. A Escritura mostra que o Eterno sempre quis que o seu nome fosse revelado para as nações através do seu povo, através da sua mensagem. Mas houve um trabalho apóstata dentro desse movimento apóstata para ocultar o nome do Eterno. Então, como você vai santificar o nome do Eterno se você não sabe qual é o nome? Porque Deus não é nome propriamente dito. Mas Yahshua está falando o nome próprio do Eterno. Aliás, Yahshua ele traz o nome do Pai em seu nome. Yahshua. Yah salva. Isso a gente vai aprendendo no decorrer dos estudos. O Eterno vai nos revelando, usando meios e formas para que nós possamos compreender e entender a verdade. Louvado seja o nome do Eterno. Então, irmão, irmã, você que acompanha o canal Advento de Yahshua, você que tem um desejo de conhecer, de compreender o que é a verdade, você precisa tomar essa decisão de ir a fundo do conhecimento. Sair dessa esfera superficial, de estar apenas no plano superficial de conhecer a mensagem. Então, vá a fundo. Compreender e entender o que é a verdade. Um dos personagens das Escrituras que eu mais gosto é o profeta Daniel. O profeta Daniel, diz a Escritura, que ele examinava o livro do profeta Jeremias, do profeta Irmial. E eu acredito que quando Daniel ele se deparou com aquela situação ali do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, né, em que Nabucodonosor ele queria exterminar todos os sábios de Babilônia, porque ele havia tido um sonho do qual ele não se lembrava o sonho que ele havia sonhado e o significado do sonho, porque ele entendia que apesar de não se lembrar do sonho, era muito importante aquele sonho e os sábios não souberam revelar a ele que sonho ele havia sonhado, nem o significado. E veio o profeta Daniel e fez aquela revelação. Eu me lembro dessa passagem que está no livro de Irmial, no capítulo de número 33. Vou abrir aqui para os irmãos, mostrar aqui essa passagem. Eu gostaria que os irmãos abrissem também. Vamos ler nas Escrituras. Capítulo de número 33. Abra sua Bíblia aí no capítulo número 33. A Bíblia que eu estou usando da Almeida Revista Atualizada. Eu vou projetar aqui para os irmãos. Para aqueles que não têm aí o exemplar das Escrituras ainda disponível, próximo. Eu vou projetar aqui. Capítulo de número 33. Olha o que diz aqui o verso 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Louvado seja o Eterno por essa palavra, né?
Invoca-me e te responderei. O Eterno está à disposição, vamos dizer assim, para aqueles que o invocam. Ele quer responder às nossas orações. Ele quer anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Foi assim com o profeta Daniel. Eu creio que o profeta Daniel ele se lembrou desse texto, porque ele vai, pede um tempo ao rei, conversa ali com os seus amigos, né, que estavam ali com ele, naquele momento de cativeiro, e acredito que eles entraram nesse momento de oração, de intercessão pela causa, invocando o Eterno, o seu nome, e ao cumprindo a sua palavra, porque Yahweh é fiel à sua palavra, ele respondeu à oração daqueles irmãos, daquele profeta, e revelou a ele as coisas grandes e ocultas do qual eles não sabiam, que foi o sonho de Nabucodonosor, que tinha a ver com os reinos, a partir de Babilônia, os reinos futuros, do qual o povo do Eterno estava envolvido naquele contexto. Enfim, então é isso, irmãos. O conhecer o Eterno em espírito e em verdade é isso. É compreender e entender quem é a pessoa do Eterno, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, como é revelado nas Escrituras, o Criador e mantenedor de todas as coisas, do qual a igreja remanescente ela tem essa missão de levar essa mensagem, de revelar em Yahshua Mashiach não só o plano da salvação, mas quem é o Eterno. Uma das missões da igreja, que está aqui no livro do Apocalipse, o livro do profeta João, do profeta Hanan, agora eu gostaria que você se dirigisse ao livro do Apocalipse. Apesar desse estudo ter a ver com o contexto lá do diálogo da mulher samaritana, nós vamos fazendo um apanhado de um pouco aqui, um pouco ali, como diz o profeta Isaías, para nós compreendermos mais e mais e enriquecermos o nosso conhecimento. Então, livro do Apocalipse, né, o livro da Revelação, no capítulo de número 14, verso 6, aqui vai nos dizer, versos 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Veja que o profeta ele viu um anjo. Aliás, ele viu 3 anjos, e desses 3 anjos, o primeiro anjo, ele traz o evangelho eterno. Não é um evangelho novo, uma nova mensagem, uma nova luz. É o evangelho eterno, é o evangelho que sempre existiu, a palavra do eterno. E essa mensagem deve ser pregada, deve ser passada aos que se assentam sobre a terra, ou seja, a cada nação, tribo e língua e povo, ou seja, todos devem conhecer. E que mensagem é essa? Verso 7 vai nos dizer, dizendo em grande voz, né? Veja que era uma voz audível para todos, né? E qual era a primeira mensagem? Temei a Yahweh, temei ao Eterno, temei ao Pai, e dai-lhe glória, a glória que é devida única e exclusivamente ao Pai. Por quê? Pois é chegada a hora do seu juízo, essa é a segunda mensagem. É chegada a hora do seu juízo chegou. E para que você seja aprovado no juízo, é preciso que você dê glória e tema ao Eterno, tema a Yahweh. O conheça. E o texto continua, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, quem é esse? É o Pai, o Criador de todas as coisas, o mantenedor da vida. Então, esse anjo, simbolicamente, que representa a igreja remanescente, tem a missão de anunciar essa mensagem e outras mensagens. Então, nós estamos vivendo justamente esse momento.
Louvado seja o Eterno. Então você, meu irmão, minha irmã, é feliz, é um feliz ato em estar ouvindo essa mensagem. E que o Eterno desperte no seu coração o desejo de compreender e entender quem é a pessoa do Pai, quem é o Filho. Entender e compreender o plano da salvação, as profecias que estão se cumprindo. E como já falei na primeira parte desse vídeo, que a missão do canal Advento de Austin é justamente isso, é ser uma ferramenta para que nós possamos examinar e estudar as Escrituras Sagradas, estudar a Palavra do Eterno, o plano da salvação executado em Yahshua Mashiach, as profecias que estão se cumprindo, que se cumpriram e que ainda vão se cumprir, enfim. Louvado seja o Eterno por isso. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos tirar tempo, né? Um pouco do nosso tempo para o exame das Escrituras. Orar ao Pai que Ele envie o seu Espírito para que revele a sua verdade. Esse é o meu desejo. Louvado seja o Eterno. Então vamos finalizar aqui esse estudo, sabendo que o tempo é pouco, mas que possa, a ideia aqui é que possa, esse momento que estivemos aqui reunidos, despertar em você o desejo de compreender e entender o que é a verdade, revelada nas Escrituras. Louvado seja o Eterno. Que a paz do Eterno esteja sobre nós, meus irmãos. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e avançar na mensagem, que a palavra que foi dita ao profeta Jeremias, Irmial, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que eu não sabe, que vem se cumprir em nós. Que o Eterno nos revele toda a mensagem, desvende dos nossos olhos aquilo que ainda está oculto, para que possamos compreender e entender o plano da salvação, a proximidade da vinda de Yahshua Mashiach e seu reino. Que assim seja. Louvado seja o Eterno. Aleluia, paz de Yahshua.